Então, eu queria fazer um panorama um pouco da cidade de Miguel Pereira, né? É uma cidade no interior do Rio, uma cidade pequena, e que tem um histórico ligado à ferrovia, em especial à rede ferroviária federal, que foi privatizada nos anos 90, durante o governo de Fernando Henrique. A rede ferroviária era a principal empregadora de Miguel Pereira. Então, a história da cidade se confunde com a história dos trabalhadores que construíram essa empresa ali em Miguel Pereira. E com as privatizações dos anos 90, né, o que sustentava grande parte da mão de obra dessa cidade desaparece, porque a rede fecha em Miguel Pereira, né? E outras empresas públicas que foram vendidas naquele momento, a Light, a Telege, da mesma forma. E desde então, a cidade não consegue dar conta dessa mão de obra que se torna excedente. E a gente acaba enfrentando um quadro em Miguel Pereira de perda de população a cada ano que se passa. Todas as administrações municipais que a gente teve, embora prometessem grandes investimentos, né? A gente já teve inauguração e reinauguração de um parque industrial em Miguel Pereira que está lá cercado e não tem absolutamente nada, né? Não se faz nenhum estudo para saber se há possibilidade de investir em indústria dentro da cidade. Então, assim, além dessa perda de população, quem fica, resta o emprego ou na prefeitura, ou no comércio local, ou subemprego. E diante desse momento de crise do capitalismo se acentuando já há alguns anos, e agora sendo agravado pela pandemia, a situação em Miguel Pereira se deteriora, né? Piora a cada momento. A gente tem e isso é muito perceptível, né? Nesse momento em que a gente tem várias pessoas na economia da viração, né? O dito empreendedorismo hoje, que é cada um por si, tentando ser o patrão de si mesmo e se virar, enquanto a gestão pública, né, a administração pública, que, como o Heitor colocou muito bem, é o balcão de negócios da burguesia em todas as suas esferas, municipal, estadual e federal. Isso fica muito nítido quando a gente observa uma administração que prioriza os negócios de grandes empresários, né? Prioriza a construção de loteamentos em terras devolutas, onde o terreno é vendido a partir de 130, 150 mil reais. E o que resta ao trabalhador é o sonho da casa própria e pagar um aluguel que compromete grande parte do seu orçamento, né? Aliás, essa história, essa coisa da casa própria ser vendida como um sonho, ela é tão emblemática da nossa realidade como um país de capitalismo periférico, né, e dependente, que a gente tem na Constituição a garantia de moradia como um direito básico do cidadão. No entanto, isso é algo praticamente inalcançável para as pessoas, né, em função da especulação imobiliária. Na cidade de Miguel Pereira não é diferente, isso é muito evidente, a gente consegue observar, circulando pela cidade, a quantidade de loteamentos construídos, servindo ali ao capital privado, né, de interesse ali local ou externo, né, em que poucas pessoas, poucos investidores compram grande parte desses terrenos e esperam a área ser valorizada através de um investimento da prefeitura, como um calçamento de rua, uma iluminação pública, né, ou um investimento em saneamento básico para o preço do terreno triplicar. Quando que o trabalhador vai conseguir ter acesso a um terreno para construir sua casa própria? Nessa realidade, nunca, né? Além disso, né, outros investimentos na cidade, como com a promessa de geração de emprego que a gente teve, foi um supermercado que abriu e uma loja do Bob's. Essa é a promessa que é vendida para o trabalhador como possibilidade de emprego. E aí algo que eu acho muito característico dessa negociação com a miséria do povo, né, que os
políticos normalmente fazem, sejam os vereadores, ou os prefeitos, ou os deputados, e governadores, né? É que a gente tem uma situação de grande número de desempregados, ou de subempregados, aliás, e de subempregados, né? E Miguel Pereira, a condição é extremamente grave, séria, porque a gente é a cidade na nossa microrregião que registra o maior número de desemprego, com um grande número de pessoas também subempregadas, e que nesse momento agora de pré-campanha, a gente vê pessoas com a esperança de ter algum trocado trabalhando para candidatos, ou se colocando seu nome para candidaturas com a esperança de conseguir um emprego. Porque, no momento, a prefeitura é quem consegue pagar os salários melhores, né, e emprega grande parte da mão de obra, além do comércio. Então, são situações extremamente graves que a gente vivencia e não apresenta-se uma solução para o trabalhador. A solução sempre passa pela atrair investimentos de empresários para movimentar a cidade. E esses investimentos que são atraídos beneficiam única e exclusivamente esses empresários. Na cidade de Miguel Pereira, a gente tem um terreno no centro da cidade, que é um terreno que pertencia à rede ferroviária, né? E que passou agora por uma concessão para a iniciativa privada explorar ali comercialmente, construir um centro de consumo, né? Então, assim, no momento de crise em que as pessoas não têm como pagar o aluguel, não têm nem como comer, né? Pensar em construir um centro de consumo para quem? Sabe? São situações que se colocam, né, dentro da cidade. Além da questão da saúde, que o Heitor falou, né, que também é moeda de troca, porque são questões que atingem diretamente o trabalhador, saúde, moradia, trabalho, transporte, coisas que pesam no seu orçamento e que dificultam a sua sobrevivência, né? Em Miguel Pereira, a gente tem um hospital que foi municipalizado e entregue para concessão privada também. Então, no caso de uma universidade, que também foi trazida para a cidade, uma universidade particular. Então, assim, são soluções que são vendidas para a população como soluções para os seus problemas e que, na verdade, servem para o acúmulo de capital de grandes empresários.